Salve, torcida vascaína, Helder Fleury falando, e o tema do vídeo de hoje é 9 meses da gestão Pedrinho. Qual o balanço disso, os prós e os contras? Vamos comentar um pouquinho de tudo que tem acontecido nesses últimos meses. Mas antes de falar desse tema, desse assunto, vou pedir para você que está assistindo o meu vídeo, que gosta do meu conteúdo, dá uma olhada aqui no canal, vê se você está inscrito. Tá? Se não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo você ser notificado, né? Saber o que está acontecendo. A minha ideia agora é postar vídeos semanalmente para poder sempre debatendo os assuntos importantes, né, que estão acontecendo. E também deixa o like, vai lá no vídeo, deixa seu like aí. Ajuda a engajar o vídeo. Parece que é uma bobeira, né, pedir like sobre o vídeo, mas não, é importante. É importante pra gente, porque quanto mais like o vídeo tem, mais o YouTube entende que tem pessoas que gostam do vídeo, o vídeo tem engajamento, tem importância, e ele começa a indicar o vídeo aí para outros vascaínos. Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like e dá uma força aí pra gente, beleza? Bom, e vamos falar enfim do assunto que me fez gravar esse vídeo, né? Os 9 meses da gestão Pedrinho. Qual o balanço que a gente tem disso tudo, né? O Pedrinho que ele assumiu, ele concorreu ano passado numa eleição até de uma certa forma assim surpreendente, né? Ninguém esperava que o Pedrinho fosse ser o candidato para ser presidente do Vasco. No momento que o Pedrinho já era um comentarista consolidado, um cara muito respeitado falando sobre futebol lá no Sport TV, e ele já estava com uma vida estabilizada, um ídolo indiscutível da torcida vascaína. Ser presidente do Vasco naquela altura, no momento em que ser presidente não representava muita coisa, né? Uma vez que o Vasco estava num processo de SAF aí, era algo inimaginável, mas o Pedrinho foi lá, ele colocou o seu nome na disputa, uma disputa eleitoral que foi até certo ponto surpreendente, porque ela teve um nível mais elevado do que as disputas eleitorais de outros anos do Vasco, talvez pelo processo de SAF, talvez pelo processo de que naquele momento a política se tornou algo um pouco menos mandatória no Vasco da Gama como de outros anos. Talvez por isso, né? O fato é que a eleição ela teve ela transcorreu de uma maneira interessante, como deve sempre transcorrer, né? Ele começou com 3 candidatos, seria o Júlio Brandt, o Pedrinho e o Luiz Roberto Levenciano. O Júlio Brandt retirou a candidatura para apoiar o Pedrinho e ficou apenas o Levenciano e o Pedrinho aí nessa disputa. Travaram uma disputa com, de certa forma, filosofia, pregando filosofias de gestões assim, diferentes. O Pedrinho venceu, o Pedrinho que é um cara que é respeitado por todas as políticas do clube, é um ídolo de todos, né? Um ídolo que ele transcende o que é o próprio grupo político dele, né? Um cara que é um cara que é importante para todos no Vasco da Gama. Tudo bem que a política do Vasco não costuma respeitar muito isso, essa questão de idolatria e tudo mais, mas no caso do Pedrinho, até pela boa capacidade de diálogo dele, o Pedrinho que é um cara de alto nível, ele consegue conversar com todas as pessoas, sempre mantendo uma boa postura, uma classe. E o Pedrinho, através dessa capacidade de diálogo dele, ele conseguiu juntar ali várias pessoas ao redor da candidatura dele, até os derrotados reconheceram a importância dele. Ele teve uma transição tranquila ali com o Jorge Salgado, ele acabou assumindo a presidência em janeiro desse ano e assumiu prometendo fazer uma gestão diferente do que vinha sendo feito pela Mais Vasco, né, pelo Jorge Salgado. Ele prometeu ser um cara que ia fiscalizar o contrato, um cara que iria cobrar da 777, não ficar numa postura muito passiva, apenas aceitando o que os americanos falavam, mas correr atrás, avaliar brechas no contrato, pesquisar maneiras de ter as cláusulas contratuais que favoreciam o Vasco sendo efetivamente colocadas em prática. Durante um tempo ali, durante os primeiros meses, isso não aconteceu muito, né? Ficou uma brincadeira assim de que o presidente vai só cuidar do cloro da piscina e tudo mais. No primeiro semestre desse ano, a gente teve um protagonismo total ainda da SAF, da 777, com o Lúcio Barbosa, com o Alexandre Matos, né? Com as contratações e tudo mais, muito questionáveis que vieram na época, mas que não tiveram muita relação com o Pedrinho, que se limitou ali a ser um cara que dava sugestões e que não eram muito aceitas, que
que tentava ir no CT, o que não era muito aceita. Era um cara meio que tratado à parte, como se o Vasco fosse uma coisa, o Vasco, o clube, né, o Clube Vasco da Gama associativo, fosse outra coisa completamente distinta. Isso começou a mudar com o tempo, né? Um pouco pelo próprio fortalecimento interno do Pedrinho. Ele começou talvez por conhecer mais detalhes, por ter um conhecimento maior do que estava acontecendo ali, ele começou a questionar de uma maneira mais incisiva. Inclusive, isso foi o grande ponto, foi naquela entrevista que ele deu, em que a frase "eu não posso comentar", né, ela acabou ficando muito famosa. E o Pedrinho, ele, sem falar nada, só dizendo que não poderia falar, ele acabou dizendo muito, né? Porque ele ali deixou claro que havia coisas erradas nesse contrato com a 777, que havia coisas erradas acontecendo no Vasco, que ele, Pedrinho, não poderia comentar. Porém, obviamente, coisas boas sempre podem ser faladas, né? O que não se poderia comentar eram coisas negativas. E quando ele dizia "não posso comentar", ele estava deixando claro muita coisa. E aí começou-se a ter um protagonismo maior do Pedrinho nessa situação, logicamente, se juntando à derrocada da 777, sendo questionada mundo afora, com ações, com perdas financeiras. Descobriu-se com matérias, né, lá do nosso Josimar, lá, mandando matérias, no começo tratadas um pouco como piada, mas depois que foram ganhando seriedade, e a 777, conforme ia afundando, o Pedrinho foi se fortalecendo, até que em maio, até anotei aqui, no dia 15 de maio, de forma até surpreendente, não esperada, entrou-se com uma liminar que rapidamente foi acatada, e o Pedrinho se tornou em si um mandatário do destino, não só do clube associativo, mas também da Vasco SAF. Ali ele conseguiu judicialmente, né, retomar o controle do clube, derrubar lá os outros sócios que continuam, obviamente, detentores das ações que já adquiriram, porém eles pararam de ter o destino do Vasco nas mãos, né? Na época, essa ação do Pedrinho dividiu muito, ela foi muito polêmica, né? Algumas pessoas elogiaram, outras pessoas criticaram, houve um medo generalizado, falou-se muito de insegurança jurídica, dizendo que o mercado agora ele não iria mais aceitar empresas de fora porque todas ficariam com medo, e etc, etc. Uma posição muito da época, mas que hoje, né, com o decorrer do tempo, praticamente acho que ficou-se unânime que a medida que o Pedrinho tomou naquele momento foi uma medida muito corajosa e muito correta, porque a 777 ela ruiu completamente, ela faliu, ela acabou. E é difícil imaginar como estaria o Vasco nesse momento se aquela medida não fosse tomada. Estaríamos certamente totalmente sem comando nenhum, como empresa falida e que estaria interessada apenas em livrar-se criminalmente, judicialmente, os donos tentando se livrar de qualquer responsabilidade aí criminal, judicial, e o Vasco no meio disso tudo, com questões financeiras vencendo e com credores da 777 entrando com ações. E o Pedrinho livrou a gente disso, então acho que essa foi uma medida muito importante do Pedrinho, foi uma medida muito positiva, um mérito que ele teve e que não pode ser tirado dele, né? O Pedrinho foi um cara importante naquele momento. E teve mais do que isso, dá pra gente falar mais coisas boas feitas pela gestão Pedrinho até agora. E uma delas foi manter os salários em dia, né? Vamos lá. O Vasco é um clube que ele tem um descasamento muito grande de despesas e receitas. As despesas são muito altas, porque elas contavam com aportes, o Vasco era dependente dos aportes da 777, e receitas baixinhas. O Vasco é um clube que tem uma receita muito subestimada pelo tamanho da torcida, pelo tamanho da sua história. Era para o Vasco faturar muito mais, porém ele fatura pouco, e ele fatura pouco, logicamente, isso é fruto de várias e várias gestões ineficientes que a gente teve no clube. E com esse descasamento de receita e despesa, é sempre muito complicado de você acertar isso sim rapidamente, né? Você ter uma resposta rápida a isso. E um fato que a gente tem que colocar, que o Pedrinho ele entrou com um projeto financeiro. A gente pode até não saber muitos detalhes desse projeto futuro, a gente pode um dia saber o que foi feito, mas houve sim um projeto emergencial
para manter todos os pagamentos em dia, como vem acontecendo até agora, né? O Vasco está pagando os salários em dia, o Vasco tem o RCE, que é aquele parcelamento da dívida lá, feito pela SAF, que é 20% da receita do clube, está sendo mantido em dia, pelo menos são as notícias que nós temos. Profut também, que é o pagamento lá do débito fiscal com o governo federal, também está sendo mantido em dia. Pagou-se acordos com empresários que estavam atrasados, pagou-se acordos com clubes. Então houve um planejamento financeiro para não entrar e de repente não saber o que fazer e explodiu uma crise violentíssima no Vasco. Então certamente esse foi um outro ponto positivo, não só na ação, porque não basta você ter o controle se você não sabe o que fazer com aquilo, né? Mas não, foi feita uma medida muito efetiva ali de não só na compra do Vasco, mas de manter as finanças do clube em dia durante todo esse período. Então dá para colocar isso como mais um ponto positivo da gestão Pedrinho. E outro ponto positivo que não dá para a gente deixar de falar aqui foi a negociação política do potencial construtivo. E aí tem mérito do Pedrinho, né? Não só do Pedrinho, lógico, esse processo de reforma de São Januário ele vem de várias gestões, começou com Campelo, passou pela gestão Salgado, mas foi aprovado na gestão Pedrinho e contou com muito esforço dele, indo várias vezes na Câmara dos Vereadores, falando com o prefeito, negociando o projeto, nas audiências públicas, falando com a Associação de Moradores, falando com... Preste para mim, por favor. Falando com o Sérgio Dias, como arquiteto, falando com o pessoal do Novo São Januário, sobre que era um outro projeto de reforma que tinha, né? E essa transição, vamos dizer assim, esse passeio político que o Pedrinho fez, conversando com muita gente, foi importante para que a gente tivesse, enfim, aprovado o projeto de potencial construtivo e da maneira que o Vasco queria aprovar, mudando cláusulas importantes. Foi um projeto aprovado por unanimidade, se eu não me engano, acho que por unanimidade, e que vai dar ao Vasco a possibilidade de reformar São Januário. Então esse foi um outro ponto positivo que a gente não pode esquecer, que a gente não pode deixar de citar, muito importante, conquistado pela gestão Pedrinho também. No futebol, a coisa começa a mudar um pouco de figura, né? Temos sim pontos importantes a citar da gestão Pedrinho, pontos positivos, né? Um deles, certamente, foi a velocidade na época que se entrou muito rapidamente, houve uma mudança ali do Álvaro Pacheco, que era o treinador e que claramente não estava alinhado com um projeto de Vasco vencedor, né, de recuperação do Vasco, que naquela época estava afundado na zona de rebaixamento, e que um treinador completamente viajandão, assim, com ideias completamente sem sentido e perdido no rolê. Eu nem vou dizer que o Álvaro Pacheco é um treinador ruim, o fato é que no Vasco ele estava completamente perdido. E o Pedrinho foi muito criticado, tanto que o próprio diretor de futebol, Pedro Martins, aproveitou a brecha e meteu o pé. Muitos comentaristas criticaram o Pedrinho naquele momento, mas ele fez o certo, o que era para ser feito. Se você está vendo que algo não vai dar certo, você vai esperar aquilo dar errado, efetivamente, para enfim corrigir? Não, você mata o mal pela raiz. E aí ele foi muito também corajoso, vamos dizer assim. Não é fácil demitir um treinador com 4 partidas. E ele foi corajoso, ele interveio na hora certa. Ele conseguiu ali dar uma mudança psicológica no Vasco. Falando em mudança psicológica, vemos aí um outro ponto positivo da gestão Pedrinho, que além da saída do Álvaro Pacheco, né, a gente teve uma mudança em campo dos jogadores. Os jogadores eles começaram a entender um pouco mais o que é vestir a camisa do Vasco. Eles começaram a se doar mais em campo, teve aquela mentalidade de não se negocia a forma com que se joga. Isso não é mérito só do Pedrinho, obviamente, é mérito do Rafael Paiva, é mérito eu acho até que principalmente do Verratti, que se tornou uma liderança maior dentro do vestiário. Mas tem sim participação do Pedrinho, do ídolo, de um cara que quando ele fala as pessoas escutam. O Pedrinho está sempre presente no futebol, ele acompanha os treinos, ele viaja com um grupo, ele entra no vestiário. Isso é algo que ajudou a mudar um pouco o clima interno do Vasco, daquele grupo time que entrava entregue em campo para um time que entra para competir, mesmo tendo dificuldades técnicas, mas que entra para competir, que entra para disputar.
Então acho que nesses pontos aí de futebol foram pontos positivos do Pedrinho. E eu tô com 15 minutos de vídeo falando de vários pontos positivos para começar agora a falar dos pontos negativos. Porque a gente também teve muitos pontos negativos acontecendo na gestão Pedrinho. E o primeiro ponto acho que negativo, que a gente não entendeu até agora, qual é o projeto de futebol que o Pedrinho tem para o Vasco. Que é sempre Vasco, com o grupo do pessoal que está apoiando o Pedrinho, que o Marcelo Santana. Assim, qual é o projeto de futebol que se tem para o Vasco? É um clube que vai investir na base? É um clube que vai investir num futebol de toque de bola, ofensivo, um futebol de velocidade, de contra-ataque, um futebol reativo, um futebol físico? Qual é o modelo de futebol que a gente vai ter no Vasco? Eu acho que isso aí é importante de ter, porque assim você vai começando a construir um elenco de acordo com aquelas características. E aí você começa a planejar sua janela para ter um elenco. Você busca treinadores com aquela característica e você vai moldando um modelo que tenha coerência. Me pareceu que nessa janela o Vasco ele contratou de forma aleatória. Ele foi contratando jogadores sem saber assim, posições, precisa de um atacante de lado, qual característica, enfim, não se sabe isso, apenas vai lá e se contrata. Isso ajuda muito a você aumentar as suas deficiências, as suas perdas, os seus fracassos no mercado. E não tem como deixar de citar, agora falando de janela, um outro ponto negativo do Pedrinho. A janela do Vasco de jogadores foi muito mal feita. Foi muito ruim. Esse é um problema que o Vasco ele vem enfrentando já há muitos anos. Muda a gestão, muda diretor. A gente não consegue ser assertivo no mercado de jogadores. Quando a gente tinha muito dinheiro, a gente não foi assertivo. Nas vezes que a gente teve pouco dinheiro, a gente também não foi assertivo. E é possível sim contratar gastando pouco. É possível, desde que você tenha planejamento, competência, inteligência, que você tenha que você saiba o caminho do futebol que você quer seguir, que você tenha noção de realidade, de quanto você pode oferecer nos jogadores e aí não ficar procurando jogadores sem sentido, buscar sem uma ampla busca. E o Vasco novamente ele sempre peca nas janelas seguidamente, e dessa vez novamente pecou, mesmo o Pedrinho tendo feito muitas críticas ao que a SAF fez nas suas janelas. Quando ele teve a oportunidade agora, ele acabou não sendo muito diferente. O Vasco contratou com o Pedrinho 5 jogadores, que foram Souza, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Maxime e Jean Davi. Não coloco o Emerson Rodrigues nessa lista, porque o Emerson Rodrigues ele veio ainda com o Pedro Martins, apesar de já ser o Pedrinho contratado, era um jogador que já estava engatilhado, que já chegaria independente de quem fosse o presidente. Mas falando desses 5 jogadores contratados, nós temos o Felipe Coutinho, que é um craque, apesar de ainda estar buscando a sua melhor forma, mas é um craque indiscutível e é uma contratação que ninguém pode falar que é um erro trazer o Felipe Coutinho. Mas o Felipe Coutinho, ele veio muito por conta dele mesmo, o Felipe Coutinho, ter feito todo o esforço. Não dá para tirar o mérito da gestão, obviamente, não dá para tirar. Mas não foi algo que a gestão teve que fazer um grande esforço de negociação, que teve que buscar um jogador que estava sendo disputado entre vários times. Não, um jogador que queria vir para o Vasco, teve sim o mérito, sem dúvida, mas não era aquela contratação tão difícil como poderia ser se tratando de um jogador desse nome. Falando das 4 contratações, aí começa a nossa dificuldade, né? Souza e Alex Teixeira, até o momento, se mostraram ex-jogadores em atividade, jogadores que não estão conseguindo somar nada. Fisicamente, o Souza, inclusive, parece que está irritado com isso, por ver que ele não está conseguindo ajudar, e até nem no vestiário talvez ele esteja conseguindo ajudar, pelo menos em campo. Está mostrando um destempero, alguma coisa assim, que acaba, acho que, muito mais prejudicando, além da questão técnica, da questão física, prejudicando até o emocional dos jogadores.
Mais do que isso, além disso, eles jogadores que vieram como contrapeso de um outro, que remete a uma prática meio de clube associativo, de amadorismo, trazer jogadores apenas porque o outro pediu. Isso não é algo muito condizente com o regime profissional de futebol. Vamos lá, né? Vamos combinar com isso. Além desses dois, tivemos o Maxime Domingues, o suíço ali, que a gente não sabe se é meia, se é volante, se é atacante. Tivemos o Jean Davi, o chileno, que jogava futebol mexicano e que é um jogador que claramente está tendo muita dificuldade de se adaptar ao futebol brasileiro. Um jogador que fisicamente ele não consegue desempenhar, ele é facilmente marcado, é um jogador que é atropelado pela marcação. Na hora de botar na corrida, ele não consegue ter vantagem, perna muito curtinha, recompõe, na hora da recomposição também tem dificuldade, enfim. É um jogador que até agora, e até tecnicamente, você não vê ele dando dribles, fazendo arrancadas, nada disso. O Maxime é um cara que acredita-se que ele não está se destacando nem nos treinos, né? Porque se estivesse destacando já teria entrado mais vezes no time. São dois jogadores que eu não estou dizendo que são ruins, eles podem ainda se adaptar ao futebol brasileiro, apresentar um grande futebol, não é impossível, já aconteceu muitas vezes, mas são jogadores no mínimo que não deram a resposta rápida que a gente deveria procurar no momento que a gente tinha que ser muito assertivo na janela. Vale lembrar que não foram jogadores que vieram de graça, custaram aproximadamente 20 milhões de reais para a chegada deles. Então é muito claro que houve um erro aí de mapeamento, que houve um erro de contratação e um erro muito maior quando a gente soma isso, que o Vasco não buscou um zagueiro na janela, que era uma deficiência óbvia do Vasco. Todo mundo sabia que precisava se buscar um zagueiro, tivemos longos e longos dias de janela aberta. A missão principal era contratar um zagueiro, que não contratasse ninguém, apenas um zagueiro. E nem isso foi feito. Tentou-se Rafael Tolói, tentou-se Luan Pérez, tentou-se Maurício Lemos, e parece que o Vasco perdeu tempo, perdeu-se o Pepe, Sérgio Ramos. Parece que o Vasco ficou com tempo demais procurando jogadores que estavam fora da nossa alçada, alguns caríssimos, outros caros, outros que não queriam vir e que queriam ficar em outros clubes mesmo na reserva, como o caso do Maurício Lemos, do que vir para o Vasco. E aí ainda assim ficou se perdendo muito tempo naqueles jogadores, quando o Vasco deveria entender a realidade dele e buscar um jogador que estivesse dentro dessa realidade. Talvez no último dia de janela, desesperados, tentaram procurar um outro zagueiro argentino que queria vir, mas não houve tempo para essa contratação. Até foram erros óbvios nessa janela, e esse é um ponto muito negativo da gestão Pedrinho. Um outro ponto que preocupa um pouco é a dificuldade, uma dificuldade muito grande de lidar com crítica, né? Isso aí está meio óbvio. Isso aí ficou muito claro nos últimos dias aí com a questão do Instagram, bloqueando vascaínos e excluindo postagens. A gente precisa entender, o presidente ele tem que entender que ele vai sofrer críticas. Ele está num cargo em que a paixão do torcedor ela vai sempre explodir em cima do presidente. Se como treinador ele vai sempre sofrer críticas, imagina um treinador que não aceita sofrer críticas. Imagina um jogador que não precisa sofrer críticas, e um presidente ele vai sofrer críticas. Não estou falando de quem vai lá xinga, não estou falando desse tipo de pessoa, estou falando de quem vai lá e cobra de uma maneira correta, com um direito do torcedor de cobrar. E mesmo assim, isso parece que gera um certo incômodo no Pedrinho. E aí, mais do que apenas questões de rede social, que tudo bem, vai lá, são questões um pouco superficiais, mas a gente começa a pensar, se a pessoa se incomoda com críticas nas redes sociais, ela também vai se incomodar com críticas pessoais. E aí a gente pensa, será que o Pedrinho ele aceita internamente no Vasco ser criticado? Ou será que ele vai se cercar apenas de pessoas que concordam 100% com tudo que ele faça? Com bajuladores, com puxa-sacos? Não estou dizendo que as pessoas de lá são isso. Tá? Estou dizendo que é uma preocupação minha para o futuro. Eu acho que o próprio torcedor ele vai começar a pensar isso. Calma aí, gente. Se eu não posso cobrar aqui, porque eu incomodo, então todo mundo que cobrar incomoda. Essa é uma maneira boa de você enxergar os pontos negativos e positivos da gestão?
Outra questão, e na hora que for o caso de tomar uma decisão difícil, que seja impopular, porque o presidente ele precisa tomar decisões impopulares em muitos momentos, porque você visa não só o curto prazo, mas o médio e o longo prazo. E na hora de tomar uma decisão impopular, vai se ter a coragem de tomar essa decisão? Como foi feito lá na época da ação da liminar da SAF? Mas e agora, projetando esse momento para o futuro? Vai se ter coragem de tomar outra decisão impopular ou vai ficar se preocupando com críticas, com discordâncias? Então isso é algo que deixa um pouco a gente ressabiado para o futuro que vem por aí, Pedrinho. Não entenda críticas a você como que as pessoas não gostassem de você. Você é um ídolo, todo mundo ama o Pedrinho. Mas o torcedor que ama, ele também ele ama acima de tudo o Vasco. Acima de qualquer pessoa. Então o cara ele vai cobrar, ele vai reclamar, ele vai pedir melhora. Isso não é uma ofensa, não é algo que deve incomodar. Pelo contrário, deve motivar a trabalhar mais e mais e mais para que consiga, enfim, fazer a gestão de sonhos de todos os vascaínos. Eu acho que nesse balanço aí entre pontos positivos e pontos negativos, a gente tem uma gestão que ainda não colocou ainda a sua cara, a gente não consegue entender ainda se essa gestão ela vai ser uma gestão de sucesso, ela vai ser uma gestão que vai ter dificuldades, mas eu acho que o Pedrinho tem todas as possibilidades para aprender com os erros, se ele souber ouvir críticas, de manter os vários acertos que ele teve, e aí sim projetar um Vasco mais forte para 2025. Para 2025 a gente quer um Vasco que tenha um time forte dentro de campo. Para isso a gente precisa fazer uma janela assertiva. Vamos corrigir nossos erros, vamos reforçar o departamento de scout do Vasco, e eu não estou falando mal das pessoas que lá estão, né? Mas certamente precisamos de reforço lá, de mais pessoas trabalhando, talvez investimento em inteligência, em softwares, para buscar jogadores de maneira assertiva, para chegar lá naquele jogador que ninguém pensou, mas o Vasco foi lá e pensou e buscou. Não necessariamente a gente precisa gastar uma fortuna para ter um time competitivo, mas a gente precisa ser inteligente, a gente precisa ter planejamento, a gente precisa ter um caminho a seguir. Vamos ter esse caminho, vamos enfim colocar o potencial construtivo para venda, e aí é um outro ponto negativo que dá para citar. Parece que tem coisas muito nebulosas aí acontecendo, a gente não sabe o que vai acontecer com a SAF, vai ser vendida, não vai ser vendida, como é que tá as negociações com a ACAP, ninguém sabe, ninguém da diretoria se pronuncia, tudo bem, vamos lá, tá? Não necessariamente a diretoria tem que ficar comentando questões internas, não é isso que eu estou pedindo, mas o torcedor precisa ter no mínimo um norte para saber o que esperar do ano que vem, e o potencial construtivo vai ser vendido. Temos mais 5 jogos em São Januário até o final do ano. São os 5 últimos ou não? Ou vamos jogar em São Januário ainda no Carioca do ano que vem? Tá? Então são pontos que a gente precisa saber. Para 2025 a gente precisa saber de tudo isso. A gente precisa ter uma janela forte. A gente precisa ter o projeto de reforma de São Januário, enfim, começando a acontecer. A gente precisa saber se a SAF vai ser vendida, se a SAF não vai ser vendida, e se não for vendida, o que a gente pode esperar do Vasco de 2025? O torcedor precisa saber disso. O torcedor precisa ver um projeto de reforma dos CTs, que é algo que não acontece no Vasco. A gente tem terrenos lá de CTs que não são utilizados. Um porque não é adequado ainda da base, o outro porque até é utilizado pelo profissional, mas incomparável com o que outros clubes têm por aí. Precisamos de um projeto para isso, para construir esses CTs. Se não temos dinheiro, vamos buscar apoio da torcida, vamos buscar patrocínios específicos, vamos tentar leis de incentivo, enfim, vamos tentar parcerias com a prefeitura, sei lá, de qualquer forma, vamos tentar alguma coisa, mas a gente precisa ver o Vasco evoluindo, tá? Ver o Vasco evoluindo em 2025 é algo que certamente eu quero, você quer e certamente o Pedrinho quer, e a gente precisa ver isso acontecendo para enfim a gestão tomar um rumo, tomar uma cara, e a gente poder nos próximos, daqui a 9 meses, estar falando dos 18 meses da gestão Pedrinho, e aí só citando pontos positivos, né? Certamente o Vasco forte agrada a todo mundo, agrada a mim, agrada a todos, e agrada também o Pedrinho, porque ele ama o Vasco. Isso aí é uma coisa indiscutível, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, não esquece de deixar. Deixa um comentário aqui embaixo também. Compartilhe o vídeo em outras redes.
tá? E deixa um comentário aqui embaixo, fala o que você achou, o que você acha da gestão Pedrinho. Tamo junto. Em breve voltamos com mais algum assunto sobre o Vasco da Gama, sempre exaltando, colocando para cima e falando da maior instituição esportiva do Brasil. Valeu, galera. Saudações vascaínas.